Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Antes da prece inicial, convido a todos que me acompanhem na leitura do livro Pão Nosso. Sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem estudar, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando deste ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa e qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantermos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzir-nos à tarefa, a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Consciente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais em instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Obrigado, Rubem.
que vamos ler, minhas? Ó, Dalvin escolheu aqui, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, capítulo 9. Injúrias. É, É o livro Evangelho, do. né? É, o Evangelho. Hoje o dia tem. Capítulo 9, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Isto. Perfeito. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Aqui eu já faço uma primeira parte. Há uns 30 anos atrás eu estive numa delegacia, né? E posso, só um minuto, gente. Ó, filha, só um minuto. Desculpem a interrupção. Eu estive numa delegacia e tinha uma frase que me chamou a atenção. Estava escrito assim: a, a educação não era educação, era outro termo. Não compromete a valentia, né? Ou seja, não é porque você é valente que você deve ser uma pessoa grossa, mal educada, né, seu Rubem? Perfeito, certo. E aí, diz aqui, Jesus condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Ou seja, não é só a violência, né? A cólera, quando xingamos ou esbravejamos, né? Como o nosso pensamento, ele emite secreções, né? Uma das obras de André Luiz, ele atesta isso, né? Então, nós não só com a violência nós nós nos contaminamos, né? Porque o nosso corpo gera uma série de substâncias que seriam para que pudéssemos fugir ou lutar e envenenamos o nosso corpo, como também nós envenenamos o ambiente. E aqui prossegue. Raca entre os hebreus era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, né? Se nós falamos algo como uma brincadeira, é claro que isso não nos condenará. Mas todas as palavras, né, elas têm uma força.
Então, às vezes, mesmo as brincadeiras que nós fazemos não com a intenção de machucar, acabam machucando, porque minha mãe sempre dizia quando eu fazia uma brincadeira, e às vezes a brincadeira passava dos limites, né? Toda, toda palavra tem um fundo de verdade, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então, nós temos que tomar cuidado com o que falamos, né? Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Olha lá, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, só nessa parte a gente pode concluir que a maioria das conversas que nós nos percebemos, né, são conversas escaridosas, né? Porque muitas vezes chegamos numa roda, está se falando de alguém que não está presente, né, está se falando às vezes mal, às vezes num tom de brincadeira, mas nós sabemos que, né, existe aquele veneno por trás, né? Aí, antigamente, a gente até brincava, deixa eu limpar o veneno aqui da boca que escorreu, né? Então, mas se eu for só conversar o triplo filtro, né? É verdade, é útil, é bom, a gente não teria quase nada a conversar, né? E, infelizmente, ainda é assim, porque nós, de uma maneira geral, ainda estamos ainda, né, saídos da selvageria, né? Nós ainda lutamos contra os nossos instintos, né? Mas por que é tão bom falar mal, né? Porque é algo que a gente gosta de fazer, é um hábito que vem não só dessa vida, mas de muitas outras, né? O que queria Jesus dizer com essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, e havendo-lhes prometido os do céu, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros, né? É interessante, né? Nós estamos aqui numa passagem muito rápida e, claro, nós precisamos de uma série de coisas, né? Desde alimentação, abrigo, alguns confortos, mas o que geralmente acontece conosco? Acontece que, enquanto a gente aguarda, né, a nossa ida pro céu, né, que assim, podemos dizer assim, para o plano espiritual, a gente acaba fazendo dos bens da terra a nossa razão de viver, né? Muitas vezes eu estou aqui com a minha filha, né, e antes eu falo, puxa, mas eu não estou trabalhando o que eu gostaria, né? Mas eu vejo que, mesmo trabalhando bem menos, o fato de eu estar com ela, de, né, estar participando do crescimento dela, é algo assim que nos enriquece tanto que trabalho nenhum, dinheiro nenhum poderia compensar isso, né? Porque se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia dar mais conforto à minha família, poderia viajar mais, poderia comprar mais coisas, mas e as experiências, né? Então nós passamos a avaliar, a valorizar mais as coisas do que as experiências. E é interessante que
quanto mais nós temos, né? E a vida em sociedade, as redes sociais nos incentivam a quê? A mostrar o que temos, mas o outro quer tomar o que nós temos. Então, nós criamos uma inveja, né? O Rossano Klinger, numa das palestras, disse que foi feita uma pesquisa, né? Dizendo que as redes sociais, né, depois de algum tempo, muitas pessoas começam a sentir uma certa depressão. Por quê? Cada um posta, coloca aquilo lá, um retrato feliz da sua vida, né? Então, está num excelente restaurante com a esposa, está num hotel fantástico, né? Eu mesmo, quando viajava, gostava de postar as coisas. E nessa pesquisa, né, foi colocado que a maioria das pessoas que veem essas postagens ficam com raiva, né? Então elas não estão te aplaudindo, elas estão ali te endereçando pensamentos de baixo teor, porque elas queriam estar fazendo aquilo que você está fazendo, né? E você, você está mostrando, você está sendo descaridoso, né? Você está mostrando, ó, eu tenho, eu estou, eu aconteço, eu faço, né? Enquanto você não tem. Porque se fosse comum, né? Se todo mundo viajasse para a Europa, né? Se todo mundo tivesse, né, um carro bom, uma casa bonita, ia ter sentido mostrar? Não. Por que que nós queremos mostrar as coisas? Para nos sobressairmos, né? Para nós mostrarmos aos outros que nós somos melhores do que eles. Olha como eu trabalhei, olha como eu fiz, olha como, né, eu aconteci, eu conquistei, eu venci, né? Por aquelas palavras que dizer que até agora os bens da terra são tomados, assambarcados pelos violentos, em prejuízo, podemos acrescentar aqui pelos espertos, né? Em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. E é interessante, né, que nós vemos os nossos irmãos políticos, né, que fazem, acontecem, né? E muitas vezes eles já têm bastante supérfluo, né? E tiram aquele dinheiro que seria para aqueles que têm menos, para justamente ter mais supérfluo, né? Então, eles estão plantando, né, uma, vidas miseráveis, né? Compensações muito difíceis, né? Porque uma coisa é você trabalhar, você conquistar, né, pelo seu esforço, pelo seu trabalho. A outra é você tirar de alguém que necessita, né? Certa vez no centro espírita, eu psicografei uma mensagem de um antigo político, né, que ele desviou o dinheiro, acho que era de uma estrada que tinha que ser duplicada. E acontece assim que pessoas foram morrendo naquela estrada porque ela não estava duplicada, né? E depois ele passou a ser perseguido por essas vozes, né? Até que ele foi acolhido no centro espírita para se refazer, para um tratamento, né? Então aí a gente vê como é complicada essa coisa do dinheiro, da fama, do poder, da beleza extrema, né? São todas qualidades da matéria, né? Que se a pessoa não tiver um norte muito definido, né? Não tiver um caráter, né? Muito centrado, ela escorrega na prova e cai, né? Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei de progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso
por efeito do afastamento dos maus. Comentários? Fred, nós temos que aprender a domar nossos pensamentos, né? E as nossas atitudes, e nos centrarmos nos conceitos éticos mais elevados, né? O que não condiz com essa classe que você, né, se referenciou. Enquanto você estava dizendo, eu me lembrei daqueles conceitos que eu já tinha passado anteriormente para vocês, né? Cuidado com seus pensamentos, eles se transformam em palavras. Cuidado com suas palavras, elas se transformam em ações. Cuidado com suas ações, se transformam em hábitos. Cuidado com seus, eles moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele governa o seu destino, né? Então, são construções aí, fraseais aí muito pertinentes, né, para a realidade que nós estamos vivendo. Quiçá, né, consigamos aí alguma evolução espiritual aí, que o mundo está precisando muito disso, né? Nós estamos correndo, né, como já dissemos anteriormente, um risco muito grande de eventos catastróficos aí provocados pela ira humana, né? Pela maldade humana, né? Vamos rezar, vamos pedir a Jesus que nos ampare, né? Sempre nós e toda a humanidade, e preserve a nossa linda terra, né? Obrigado, Fred. Nada. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Ah, Fred. Não, obrigado, Fred. Vamos então passar as nossas vibrações, pedindo a Jesus que nos ampare a todos para que possamos contribuir com as nossas próprias forças, ainda que pequenas, com todos aqueles que sofrem. Inicialmente, pedimos pelos nossos irmãos desencarnados, entre estes, aqueles que estão em maior sofrimento por conta do suicídio, como o Fred, o Charles, a Verena, a Juliana, a Gabriele, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que eles sejam amparados, mas também suas famílias, pois nós sabemos que o suicídio deixa um rastro de destruição, de tristeza, de mágoa. Então, que essas famílias sejam também amparadas. E peçamos pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, principalmente aqueles que são perseguidos por obsessores, que não podemos julgá-los, pois esses obsessores foram, muitas vezes, gravemente ofendidos nas suas mais caras afeições e não souberam perdoar. E Deus permite o acesso desses irmãos aos encarnados como forma de expiação também. Então peçamos a Jesus que auxilie todos eles a recompor esses laços que foram destruídos. E que agora cada um de nós possa vibrar pelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos sejam amparados. Vibremos ainda pelos nossos governantes, pelos homens e mulheres que detêm nas mãos os destinos da Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos,
seitas de quaisquer natureza e todos os indivíduos que anonimamente fazem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a pequena parte que nos cumpre na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários, constantes, para que sem pressa e sem pausa possamos fazer a nossa reforma íntima, dominando as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, Jesus nos abençoe sempre. Obrigado a todos. Amém. Deus abençoe. Boa noite, obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, fiquem com Deus. Amém.